Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros. Estou aqui com o nosso querido amigo Max Lânio. Obrigada, Max, por mais uma vez aceitar nosso convite. Muito obrigada. Max trará hoje o tema Sexualidade à luz da doutrina espírita, um tema muito atual, né? E eu farei uma leitura de um livro Sugestões Oportunas, Torres Pastorino, para harmonizarmos o ambiente. Pureza. Não deves cruzar os braços, trabalha ativamente. Não queiras estacionar mais tempo. Repara que tudo tem seu tempo e sua oportunidade. A revolução tem de ser feita de baixo para cima, de dentro para fora, do mal para o bem. Começa por fazer uma revolução dentro de ti, mas para que te tornes um vaso de eleição, onde o mestre possa morar sem receio de manchar suas brancas vestes. Bem sabes que a centelha divina habita em ti e é tua essência mais íntima. Mas como pode essa centelha manifestar-se atravessando muralhas de chumbo pesado e empobrecido? Afina as paredes desse vaso que recebeste. Purifica-o aos poucos, limpando-o de toda sorte de impurezas. E verás como, através do vidro terso, resplandecerá a luz interior. E todos os que se aproximam de ti sentirão o influxo das emanações que vêm de Deus, através do teu coração. Mas o principal cabe a ti. Trabalha sem esmorecimento, dia e noite. Assiste todos os que te buscam, sem desanimar, mas sem esquecer também que, ainda atendendo e servindo a todos, não podes descurar um minuto de tua limpeza. Que dirá o dono da mansão quando chegar, se encontra a casa suja, o chão coberto de terra, as alfaias cheias de poeira? Limpa, purifica, espana, mantém o ambiente interior como o exterior. Então, que Jesus possa nos iluminar na noite de hoje, possa abençoar o nosso irmão, para que suas palavras encontrem caminho até os nossos corações. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. A palavra é toda sua, Max. Compartilhar uma tela aqui para facilitar o nosso trabalho, de modo que nós possamos levar isso de uma forma dirigida, porque vamos falar de um assunto, pessoal, que ainda hoje é um tabu em muitas sociedades, em muitas famílias, e por causa dessa incompreensão do assunto, muita gente tem tido dificuldades em lidar com a questão do sexo, com a questão da sexualidade, notadamente nesses tempos em que as questões sexuais têm se tornado cada vez mais proeminentes, mais evidentes e mais, vamos dizer assim, ostensivas, elas estão muito à frente. E nessa situação, muitos companheiros de jornada, muitas companheiras de jornada estão se perdendo na falta de orientação para com a condução das forças sexuais e acabam se comprometendo do ponto de vista espiritual. Então, esse assunto a doutrina espírita tratou, e nós vamos hoje abordar uma parte de todo o conjunto que se tem na doutrina espírita sobre sexualidade, mas a parte que nós vamos abordar, amigas e amigos, será suficiente para poder nos orientar naquilo que é fundamental para uma conduta correta, uma conduta justa, espiritualmente falando, diante dessa força que se chama sexo. Bom, nós precisamos lembrar que o Livro dos Espíritos abordou essa questão e fazendo uma pergunta que é emblemática. Aqueles que conhecem o Espiritismo certamente conhecem essa pergunta, até porque ela é a de número 200, e é uma pergunta que muito se fez antes, e ainda em outras escolas religiosas ainda se faz, que é a pergunta: os espíritos têm sexos? Ou seja, a gente já ouviu gente falar assim, sexo dos anjos, anjo tem sexo. Então, a questão é a mesma. A pergunta é, espírito tem sexo? E essa pergunta foi feita por Allan Kardec em 1857, e ainda hoje, extremamente importante sabermos dela.
A resposta que os benfeitores deram a nós outros, através de Allan Kardec, foi: não. Não como entendeis, ou seja, como nós entendemos sexo, pois que os sexos dependem da organização, ou seja, dependem da forma física. Então, nós temos a questão do gênero aqui, que a gente tanto discute na sociedade ordiana, que é a questão de a forma definir se é masculino, a forma definir se é feminino. Mas os espíritos disseram que, como espírito, não é por esse lado que se define. Eles disseram que há entre os espíritos, na verdade, amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, vejamos que não importa a forma para o espírito, importa o que liga o espírito no que diz respeito à simpatia, à concordância de sentimentos, enfim, as forças do amor que nos une uns aos outros. Então, vejamos que sexo é bem mais profundo do que as pessoas habitualmente costumam ver. Por isso, minhas amigas e meus amigos, nós vamos fazer uma pergunta aqui. Na verdade, o que é sexo? Já sabemos que os espíritos têm um tipo de sexo que, na verdade, é afinidade. Afinidade vinculada aos aspectos de concordância no que diz respeito aos gostos, aos sentimentos. Mas a palavra sexo, o que é sexo? E aí nós vamos conceder a palavra a um mestre, que é André Luiz. André Luiz, no meu ponto de vista pessoal, junto com Emmanuel, foram os dois que mais nos ensinaram, depois de Allan Kardec, sobre essa questão da sexualidade. Allan Kardec irá nos ensinar muito ao longo da obra, notadamente numa revista espírita, em que ele trata desse assunto de maneira bem expansiva. Mas André Luiz, ele tocou mais detalhadamente e abordou com uma amplitude que não era muito comum até então. E aí ele tornou o conhecimento do sexo muito mais longo do que nós habitualmente o tínhamos em vista. Vai dizer o nosso querido André Luiz no livro Ação e Reação: examinando como força atuante da vida a face da criação incessante, o sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos até a atração dos astros. Por quê? Porque então o sexo expressará força de amor gerada pelo amor infinito de Deus. Quem é, em sã consciência, antes de uma resposta na doutrina espírita como essa que já vimos agora, teria noção de que sexo é essa expressão de amor de Deus, do amor infinito de Deus, desde os mais profundos recônditos de um átomo até o arcanjo, até o ponto mais elevado da escala evolutiva. Ou seja, palpitará. O sexo está em tudo. Tudo tem a força do sexo, que nada mais é que uma manifestação do amor em seus diversos estágios evolutivos. Por isso, sexo nada mais é, conhecido agora a explicação doutrinária, uma manifestação evolutiva do amor. E dependendo do estágio evolutivo em que o princípio espiritual se encontra, ou o espírito se encontra, dependendo se ele está muito na escala inferior ou se já está caminhando para a escala superior da evolução, ele vai ter as suas manifestações segundo as suas necessidades evolutivas. Por isso, André Luiz diz que o ajuste, ou seja, a ligação química entre o oxigênio e o hidrogênio, por exemplo, para formar água, H2O, decorrerá desse princípio, ou seja, desse princípio que é essa força do sexo decorrente do amor. Então, decorrerá desse princípio no plano químico. O fenômeno harmonioso do Sol, equilibrando a família dos mundos na imensidade sideral, além de nutrir-lhes a existência, resultará dessa mesma energia no plano cósmico. Ou seja, ele está dizendo aqui
que a união entre os elementos químicos, que em química nós chamamos de afinidade química, ligação covalente, ligação de Van der Waals, aquelas coisas todas que a gente estuda na química, no fundo, essa força é uma união que tem a base nas forças que nós chamamos de sexo, na linguagem conhecida do homem. Na verdade, essa força tem a sua finalidade de unir átomos nesse estágio muito primitivo do processo evolutivo, que está lá onde nós temos a inatividade, não há vida propriamente dita, mas há forças, e essas forças são movidas pela força do sexo, compreendido o sexo, então, como a força de amor em tudo, palpitando em tudo. Do mesmo jeito que ele disse que se você olha, por exemplo, o Sol, quem assistiu aquele filme, por exemplo, lá do ET, vai lembrar daquele momento em que o ET consegue fazer os astros girarem um em torno do outro, e aí chega alguém, eles caem tudo, ele equilibrou tudo com a força da mente dele, e não sei se vocês assistiram o filme, se não, vocês vão, se não assistam, vocês vão lembrar desse pedacinho, os que assistiram e os que não assistiram irão ver. E aí os astros estão rodando, como acontece na natureza verdadeiramente, e aí chega um menino, chega alguém, ele perde o controle, as bolinhas que simbolizavam os planetas e o Sol caem e você vê tudo no chão. Então tem um processo que equilibra a gente, e esse é um fenômeno harmonioso que equilibra as famílias do mundo. Porque antigamente, quando nós estávamos na escala ali da Idade Média para trás, a gente se perguntava, mas por que a Terra não cai? Por que o Sol não cai? Porque é uma coisa lógica, a gente está acostumado aqui com a gravidade e a gente pensa que tudo funciona nessa ordem que funciona aqui no nosso mundo, quando, na verdade, existem forças gravitacionais que sustentam essa ligação, assim como existem forças magnéticas, porque o Sol emite ondas eletromagnéticas na nossa direção e ele alimenta, como ele disse aqui, ó, nutre a existência. Se você não tiver Sol na Terra, você não tem vida, você não tem processo nenhum. Então, André Luiz está dizendo que esse processo também nós chamamos em doutrina espírita de magnetismo planetário, o que sustenta essa harmonia cósmica dos astros como um todo, não só o nosso sistema solar, mas como um todo. É um magnetismo planetário ou um magnetismo estelar, dependendo do estágio, que tem como fundamento as forças que nós chamamos de sexo. Por isso que se chama união. Assim como quando a gente se une com uma pessoa, a gente vai unir com forças no sentido de um matrimônio, a gente vai ter essa união também, só que em estágio diferente. Então, André Luiz continua nos ensinando. E a própria influência do Cristo, que se deixou crucificar em devotamento a nós mesmos, ou a nós outros, seus tutelados na terra, porque nós somos as ovelhas, ele é o pastor, para fecundar de luz, olha a expressão, fecundar de luz a nossa mente, com vistas à divina ressurreição. Então, ele diz que eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá luz para a vida eterna. Na verdade, quando Jesus veio, ele trouxe exatamente esse processo do amor transitando entre nós, e esse mecanismo de trazer esse amor como ele viveu entre nós é uma fecundação. É uma fecundação que vai fazer com que nasça em nós a verdadeira essência de que nós somos formados, como se nós tivéssemos a semente, e ele traz a luz que faz com que essa semente comece a brotar e comece a crescer e frutificar para o que nós fomos planejados pelo Pai para frutificar no bem. Então, quando ele diz que Jesus se deixou crucificar, ele mostrou para todos nós que o sacrifício, a renúncia, são condições para que a fecundação da luz se faça na nossa intimidade. E aqui ele devotou a todos nós o que nós chamamos de amor. Portanto, a união entre as almas, nós chamamos de amor. Se a união entre os elementos químicos, nós chamamos de afinidade. Se a união entre os astros, nós chamamos de magnetismo planetário ou estelar.
A união entre almas nós chamamos de amor. E a maior união entre almas que alguém pode ter feito foi o próprio Cristo. Mas André Luiz continua nos ensinando. O sexo, meu filho, portanto, como qualidade positiva ou passiva, leia-se masculino ou feminino, leia-se viril ou feminil, leia-se polaridade masculina, polaridade feminina, são vários sinônimos. Qualidade positiva ou passiva dos princípios, presta atenção, e dos seres. Então, assim como você tem a ligação iônica lá no átomo, que o positivo se organiza com o negativo, aqui também nós temos o mesmo raciocínio nos princípios, ou seja, palpita em tudo, como nos seres que nós temos, desde os seres mais primitivos até os seres mais evoluídos. Quando ele vê isso, ele diz que isso é manifestação cósmica, é o cosmo, em todos os ciclos evolutivos, desde o átomo primitivo até o arcanjo, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, que é o estágio do arcanjo, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Então, se nós prestarmos atenção, nós temos constituições psíquicas que são mais ricas em positivo ou mais ricas em passivo, ou seja, mais ricas em feminino, mais ricas em masculino, dependendo de quantas encarnações nós já tivemos em cada uma das experiências. Experiência no positivo, experiência no passivo. Experiência como homem, experiência como mulher. Quanto mais experiência você teve como homem, você vai ter mais características no seu corpo, na sua conduta, na sua característica de caráter, do seu modo habitual de ser, você vai expressar mais as características de que você mais experimentou. Se foi como mulher, mais ainda, independentemente se você está num corpo masculino ou um corpo feminino. Por quê? Porque isso vai ser o dominante em você, mas isso não tira de você a sua masculinidade ou a sua feminilidade. Apenas mostra traços de experiências que você fez. Portanto, nós vamos ver que nós somos o resultado do somatório dessas diversas experiências. Um dia, nós teremos todas as condições que precisamos ter do positivo e do passivo, e esse dia, quando ele chegar, é o que André Luiz diz que são o equilíbrio no seio da divindade. Por isso, foi que Jesus disse, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É claro, na relatividade, que isso é possível. Então, nós vamos um dia estar nesse estágio evolutivo. Por quê? Porque o sexo é força do amor. Prestemos atenção nisso. É força. Sexo é uma força. É uma energia que, se você não controla, ela pode levar você à bancarrota moral. Ela pode levar você à perdição pelos caminhos tortuosos da vida. E nós poderemos falar desse assunto em outra oportunidade, ampliando um pouco mais esse entendimento para as nossas orientações para a vida. No momento, frente ao tempo que nós alocamos, vamos fazer algumas reflexões importantíssimas, eu reputo como de importância capital, e que quem realmente está interessado em aprender sobre a vida deve parar nessas reflexões. A pergunta que eu faço, a pergunta que a doutrina espírita faz, a pergunta que fizemos a Emmanuel é como educar o uso do sexo. E olha o que Emmanuel vai te dizer, vai me dizer, vai nos dizer. Preste atenção, porque é uma verdade eloquente e que muitas pessoas não se deixam enxergar nelas. Toda criatura na Terra transporta em si mesma determinada taxa de carga erótica, de que, em verdade, não se libertará unicamente ao preço de palavras e votos brilhantes, mas à custa de experiência e trabalho. Todos nós, quando encarnamos, fruto das nossas experiências evolutivas, trazemos uma taxa de carga erótica. Nós somos provocados pelo contato do magnetismo um com o outro, e essas cargas eróticas tornam-se evidentes. Se elas não forem controladas, à maneira de uma usina de força,
em que você tem o controle dirigindo a água para determinado setor, você pode romper a barragem que se chama desequilíbrio sexual, como nós temos assistido ao longo da história humana, inúmeros casos, e na história ordiena, lamentavelmente, temos visto muita, mas muita perdição por causa da vazão desregrada dessa carga erótica que nós temos, porque é produto do processo evolutivo. Essa carga erótica será de nós retirada à custa de muita experiência. Teremos que viver muitas experiências, sabendo controlar isso e trabalhando de maneira controlada para que essa taxa seja, vamos dizer assim, controlável até ela ser eliminada e não ter o movimento que provoca em nós a necessidade da realização sexual, muitas vezes muito perigosa, da forma como certas pessoas dão vazão a isso. Vamos lembrar que essa taxa erótica, da carga erótica, pode levar ao desequilíbrio. Por isso, uma das orientações da doutrina espírita, fugir da promiscuidade, porque dar vazão a essas cargas eróticas através do meio promíscuo pode te custar, e certamente te custará, nos custará, quem se enveredar por esse caminho, um processo de reparação que costuma ser muito dolorido. Nós poderemos tratar disso em outra oportunidade. Por isso que Paulo, já muito tempo atrás, pouco tempo depois que Jesus partiu, disse: bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ou seja, ele está imaginando aquela situação que o André Luiz já falou, um ser multipolar. Ele não tem mais necessidade sexual, ele já tem a polaridade masculina e feminina em si mesmo, então ele não precisa dessas necessidades de troca um com o outro. Mas, por causa da prostituição, e agora a expressão dele é mais forte, e atenção, gente, prostituição não é só aquela pessoa que vende o corpo, não, hein? Prostituição é o uso devastado, desagradável, desajustado, desequilibrado das forças sexuais. Isso conduz à prostituição. E o ambiente promíscuo é um ambiente que conduz à prostituição. Por isso ele diz: mas por causa da prostituição, tenha cada homem sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido. Vendo aqui, obviamente, o masculino estando ligado ao feminino. E assim, baseado nisso, em matéria de sexo, muito importante, em matéria de sexo, não proibição, mas educação, como nós estamos fazendo aqui, compreendendo um pouquinho melhor. Todos os nossos slides têm embaixo o livro de onde tem sido tirado cada um desses comentários. Quem se interessar poderá ir à fonte e aprofundar no tema. Aqui nós estamos suscitando assuntos para que o interesse seja alcançado e aqueles que quiserem aprofundar na sua própria educação e na dos seus com os quais se relaciona, busque as fontes. Aqui, por exemplo, é Vida e Sexo, uma preciosidade que Emmanuel nos entregou na década de 70. Então, não deixemos, é um livro fininho, mas só é fininho do tamanho, porque é tanto conhecimento que você fica assustado. E por ser da década de 70, você fica mais assustado ainda, como ele já abordava assuntos que hoje estão em forte evidência nas nossas sociedades atuais, que na época eram muito pouco falados. As pessoas tinham muitos preconceitos e haviam muitas restrições. Mesmo assim, Emmanuel trouxe isso. E lá ele diz: não proíba o sexo, eduque. Não abstenha de forma imposta. Não vai fazer sexo e acabou. Isso é uma abstinência imposta. Seja ela dentro de vamos dizer, um lugar onde uma pessoa se devota a uma determinada atividade religiosa, mas intimamente ele não está bem consigo, essa é uma abstinência imposta, ele vai ter conflitos internos. Quando isso acontecer, o lugar dele não é se entregar a um clausura, alguma coisa assim, mas empregar dignamente, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Portanto, na relação sexual, é preciso que haja o respeito com o parceiro, a si mesmo, sobretudo. E, obviamente, como diz Paulo, se vão se abrasar, casem-se. É muito mais seguro nessa linha.
E mais, diz ainda Emmanuel, não indisciplina, mas controle, porque tal como a usina de força a que nos referimos agora há pouco, o sexo impõe controle. Porque se não controlarmos, essas cargas vão se acumulando, e se elas não sofrerem a vazão necessária, elas vão causar um grave problema que a criatura poderá não se dar conta e se perder nele. Dar vazão às forças do sexo não significa realizar o ato sexual, minha amiga e meu amigo. Esse é um meio, e o mais comum, o mais simples, o mais direto. Mas existem outros inúmeros meios de você dar vazão a essas forças. Por exemplo, há pouco tempo atrás, quando fazíamos um seminário sobre esse assunto, um jovem, ao final, nos procurou em reservado e perguntou, porque ele estava andando, estava muito em conflito íntimo, porque tinha necessidade sexual muito forte e ele não sabia como lidar com isso. E aí nós conversamos com ele e perguntamos: você já foi a um hospital de crianças com câncer? Não, mas eu já vi na televisão. Vamos imaginar que você vá visitar, dissemos a ele, esse hospital com crianças com câncer, aquelas cabecinhas raspadas. Eu lhe pergunto, jovem, você tem vontade de ter relação sexual quando você vê isso? Não, de hipótese alguma. Pois então, meu amigo, o foco precisa ser naquilo que te faça dar vazão a essas forças de outra maneira. Essas forças são despendidas, são gastas em outras coisas. Se você estuda de forma focada, se você trabalha de forma focada, seja para você mesmo, você começa a gastar essa energia sem que você tenha que dar vazão de maneira indisciplinada e descontrolada. Mais do que isso, se você se devota ao bem, pelo bem do outro, você gasta essa energia sem perceber e você se vê pacificado intimamente. O próprio Chico Xavier, ele conta que na sua juventude ele tinha necessidade sexual e ele foi orientado por foi orientado por Emmanuel. E o Chico acabou recebendo a orientação que acabou conduzindo na obra maioral que ele fez. Dormia apenas 4 horas por dia, quando tanto, e fazia psicografia, que eram os filhos que ele fecundava com as forças do sexo. 412 livros enquanto ele estava encarnado foram seus filhos na Terra. Ele gastou toda a energia dele fazendo o bem, produzindo obras através da psicografia, através do seu psiquismo e fazendo o bem no contato com os irmãos que o buscavam. Então, minha amiga, ele tinha uma disciplina, meu amigo, ele tinha uma disciplina, ele impunha controle e, com isso, ele dava vazão a essas forças que não tente enganar-se, elas existem. Não impulso livre, mas responsabilidade. Então, isso é muito importante, porque tem certas pessoas que acham que os problemas se resolvem com o impulso livre. Atenção, minha amiga e meu amigo que pensa assim, agravam. Eles falam por experiência própria, porque dialogamos com diversos espíritos nos movimentos das reuniões mediúnicas, e não são poucos os que nos contam das suas loucuras da juventude, que eles amargam no plano espiritual de forma muito dura. Além disso, André Luiz nos reporta diversos e diversos problemas decorrentes desse impulso livre. Por isso, a regra é sempre a mesma. Foge, meu filho, foge, minha filha, da promiscuidade, porque ela poderá te perder. E por fim, diz Emmanuel, a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Então, a doutrina espírita não diz o que você deve fazer. Isso é com você. Mas a doutrina espírita diz com Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então, nós sabemos que o movimento de geração dessas cargas magnéticas existe. Como dar vazão a elas corre por nossa conta. E é por isso que a responsabilidade é intransferível. E quando sabemos como fazer e não fazemos, como disse Jesus, a quem muito é dado, mais será pedido. Então, as responsabilidades tornam-nos mais, vamos dizer assim, complica-nos mais ainda, porque nós sabíamos e não fizemos. Porque quando somos ignorantes, ainda temos atenuantes, mas quando sabemos, podemos ter até agravantes, dependendo das nossas decisões.
Por isso, minha amiga e meu amigo, Paulo disse, tudo me é lícito, tudo eu posso. E, de fato, tudo eu posso em termos gerais, mas nem tudo convém, porque tem consequências. E para aquelas pessoas que atravessam dificuldades com essas questões sexuais, tem uma orientação de Emmanuel que é fantástica, minha amiga e meu amigo. Mas, diz ele, se a inquietação sexual tiver gasta as horas, não te decidas a aceitar o conselho da irresponsabilidade que te inclina a partir levianamente ao encontro de um homem, aspas, ou ao encontro de uma mulher, aspas, muitas vezes em perigoso agravo de teus problemas. Antes de tudo, se vives essa situação, procura Deus na oração, segundo a fé que cultivas. Não precisa ser espírita, não precisa nem ter fé. Procura Deus. E Deus que criou o sexo em nós para engrandecimento da criação, na carne e no espírito, ensinar-nos a como dirigi-lo, como conduzi-lo, como domá-lo, como controlá-lo. Então, minha amiga e meu amigo, as recomendações estão aqui. Se nós estamos sendo vergastados, estamos sendo afetados por esse impulso que vem intensamente sobre nós, procuremos Deus na oração. E Deus, que criou o sexo em nós, saberá como nos ajudar a dirigir estas forças. Mas acontece que certas pessoas, às vezes, desequilibraram, cometeram os erros. E como é que eu faço agora, Max? Com essa pessoa que está desequilibrada, já cometeu, já transviou, já caminhou pela promiscuidade e hoje tem problemas. Uma pessoa que cometeu um aborto, por exemplo, uma pessoa que provocou certas coisas que são até mesmo inonimáveis aqui, mas que todas elas são passíveis de serem realizadas por qualquer pessoa. Então, nós temos o que se chama de reeducação. Diz Emmanuel, no livro Remuneração Espiritual perante Jesus, no capítulo Remuneração Espiritual. Além do salário amoedado, aquele que você recebe no dinheiro pelo seu trabalho, o trabalho se faz invariavelmente seguido da remuneração espiritual respectiva. Então, toda vez que você está trabalhando, mesmo que seja para ganhar seu dinheiro, para o sustento da sua vida, você tem uma remuneração espiritual compatível com a que você tem no quesito financeiro. Isso é uma lei. Por isso que trabalhar é sempre uma bênção. Por isso que disse Jesus, meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também. Mas olha o que diz Emmanuel. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. E qual é esse ponto, seu Emmanuel? Toda vez que a justiça, meu filho, justiça divina, nos procurar para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, porque essa sentença nós lavramos como nós fazemos o planeamento reencarnatório, e quando nós temos débitos, complexos de culpa, remorsos, eles são projetados no corpo físico, são projetados no nosso psiquismo, e isso, na hora certa, terá que ser quitado. Agora, se isso for acontecer e, no momento da execução dessa sentença, nós tivermos no serviço ao próximo, já não é mais o serviço amoedado, eu estou pensando no outro. Então, uma mãe que, por ignorância, até por influência de outros, cometeu um aborto na juventude e hoje carrega uma culpa íntima, se ela trabalhar no próximo, ajudando as crianças que ela hoje pode encontrar no seu caminho, é o seu próximo mais próximo, ela conseguirá esse prazer de servir que Emmanuel diz que aquela sentença que eventualmente ela mesma tenha lavrada contra ela, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E não só. E quando ocorre, em momento oportuno, nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, que nós vamos ter que facear segundo as nossas necessidades depurativas, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio. É aquela expressão, várias pessoas pensando em você,
fez tão bem para elas, gera uma psicosfera em seu favor, que conspira, sem que você perceba como, ao seu favor. E aí ameniza as penalidades em que nós possamos estar em cursos, ou suprime, acaba com elas de todo, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimentos, para retificação e tranquilidade em nós mesmos. É como disse a mensagem: o amor cobre a multidão de pecados. Então, mesmo que eu tenha feito os mais estranhos e nem comentáveis problemas relativos ao sexo, não importa. Não importa, porque se eu fizer o bem compensa o mal. Então, o erro é compatível com o processo evolutivo e a retificação também. A retificação no trabalho ao próximo, no trabalho do bem, é a retificação definitiva. Reflitamos nisso, convida-nos Emmanuel, e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte, ser-nos-ão sempre apoio constante à promoção à vida maior. Lembra de Jesus, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Lembra de Jesus, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir. E para terminarmos, vamos lembrar daquela que ficou tão marcada no Evangelho como a imagem de uma prostituta, que foi Madalena. Jesus chegou a dizer isso a ela: porque muito amou, seus pecados foram perdoados, minha filha. O amor, de novo, cobrindo a multidão de pecados. Mesmo no campo sexual, nós todos temos a oportunidade de reparação se já cometemos os erros, nesta ou em encarnações anteriores, através da nossa devoção no amor, da nossa devoção no serviço ao próximo. Pensemos nisso, minha amiga e meu amigo, porque daí então as forças do sexo estarão sendo direcionadas segundo a orientação divina. E aí, então, teremos paz em nosso íntimo. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. É ótimo sempre te ouvir, né? E ainda mais com um tema tão interessante, tão atual, né? E que só vem para nos lembrar que o amor é sempre o caminho, né? Não tem jeito. O amor, a caridade, o trabalho no bem, né? Ou seja, focar as nossas energias, canalizar as nossas energias, né? De uma forma saudável, positiva. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada. Você poderia fazer a nossa oração final? Sim, com alegria. Então vamos todos nos aquietarmos intimamente e vamos rogar ao Pai Celestial para que nos ampare nas nossas dificuldades íntimas, para que os momentos tortuosos, angustiantes, sejam de que natureza forem, que faceiem a nossa vida, possam ser contornados, controlados com segurança, que nós possamos ter orientação divina para as tomadas de decisões justas, que nos tragam a pacificação íntima, que possamos, desta forma, seguir no rumo do Pai, sem desvios da nossa conduta espiritual. Por isso, Pai Celestial, nós te agradecemos muito pelos conhecimentos que o Senhor nos proporciona através do Evangelho de teu Filho Jesus, que foi esclarecido de maneira tão lúcida pela doutrina dos Espíritos, conduzida pelo nosso mestre Leonês. Muito obrigado, pleno de Espíritos, que nos trouxe essa luz, que nos faz hoje compreender e dar segurança às nossas decisões, porque sabemos o que estamos fazendo. Por isso, então, passamos a ter a convicção de nossas conduções na vida, e assim nunca erramos, e a nossa fé sempre é raciocinada, a nossa fé não se abala, porque as certezas foram construídas pela compreensão do Evangelho de Jesus, Senhor, que representa as tuas leis supremas. Por isso, Pai Celestial, Mestre Jesus, benfeitores espirituais, fiquem conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez,
né? Muito obrigado, Max, pela explanação da noite de hoje. Obrigada. E obrigada a todos pela companhia e nos vemos na próxima quinta. Muito obrigada. Boa noite.